Olá pessoal, vamos iniciar nosso estudo, dando sequência à nossa disciplina. Nesta etapa nós vamos falar um pouco sobre contagem, binômio de Newton e probabilidade. No livro de vocês, contagem vem escrito como análise combinatória. Ok? O livro de vocês vem descrito assim. Eu prefiro chamar de contagem, porque a análise combinatória é um pouco mais geral do que o que a gente vai ver aqui no curso inicial, mas é apenas questões de nomes. Vejamos alguns exemplos de questões com as quais trabalharemos no decorrer desta etapa e que conseguiremos resolver utilizando ferramentas de contagem, binômio de Newton e probabilidade. Então, a primeira delas é o seguinte: de quantas maneiras diferentes pode ocorrer o resultado de um sorteio da Mega Sena? Essa pergunta, na realidade, quer saber da gente quantas formas, está pedindo para a gente contar a quantidade de jogos que é possível fazer em uma cartela da Mega Sena. Então, é um problema de contagem, nós vamos aprender a resolver isso utilizando uma ferramenta que é chamada de combinação. Quantas placas de automóveis podem ser formadas sem repetição de letras e de algarismos? Note também que é um problema que está nos pedindo para contar as quantidades de placas de automóveis e aí coloca algumas condições. A gente não vai repetir letras nem algarismos. Também veremos que é possível resolver isso utilizando técnicas de contagem. Como expandir x-3 elevado à sétima potência aqui, sem fazer a multiplicação dos 7 fatores. Também aprenderemos trabalhar com esse tipo de coisa, utilizando aí o binômio de Newton. Qual a probabilidade de você ganhar na Mega Sena tendo feito um único jogo simples? Isto é, tendo marcado uma única cartela com 6 números. Então aqui nós já entraremos aqui com técnicas de probabilidade, que vai nos ajudar a estimar essas chances de ganhar na Mega Sena fazendo um único jogo. E essa questão de probabilidade está intimamente relacionada aqui com a quantidade de jogos possíveis de ser feito em uma cartela da Mega Sena. Então, contagem e probabilidade são coisas que vão estar relacionadas. A gente vai precisar de técnicas de contagem para poder resolver alguns problemas de probabilidade. Qual a probabilidade da placa do carro do Theo ser Theo 1M34? Então, também essa questão de probabilidade, a gente vai estar relacionada com a quantidade de placas existentes aí de automóveis. Então, nós aprenderemos a resolver estas e outras perguntas parecidas com estas nesta etapa da disciplina. Então, esse é o objetivo. Se vocês finalizarem essa etapa sabendo resolver questões desse tipo, a gente já considera que foi proveitoso aí o estudo, o objetivo foi atingido. Okay? Então, para iniciar, nós vamos ver o princípio fundamental da contagem, que é a base dos problemas de contagem, certo? É uma das coisas mais importantes que nós vamos ver na parte de contagem. Vários problemas de contagem podem ser resolvidos utilizando esse princípio. Uma dica aí para a vida acadêmica de vocês é o seguinte: sempre que vocês virem essa palavra aqui, ó, na matemática, princípio fundamental, teorema fundamental, algo desse tipo, vocês já prestem bastante atenção, porque esse resultado ele é muito importante e será utilizado com muita frequência. Okay? Então, essa palavra fundamental aí, ela é muito importante. Sempre que vocês virem, fiquem atentos ao resultado. O princípio fundamental da contagem nos diz o seguinte: se um evento é composto de duas etapas sucessivas e independentes, de tal maneira que o número de possibilidades da primeira etapa é m, e para cada possibilidade da primeira etapa, o número de possibilidades na segunda etapa for n, então o número total de possibilidades de o evento ocorrer é m vezes n. Então, isso que o princípio fundamental da contagem nos diz. O princípio fundamental da contagem também é chamado de princípio multiplicativo, porque aqui a gente está multiplicando.
as coisas. Então aqui, também chamado de princípio multiplicativo. Ok? Vamos tentar entender melhor o princípio fundamental da contagem, resolvendo um exercício. Olha só. Uma pessoa deseja viajar de Recife a Porto Alegre, passando por São Paulo. Então, vamos colocar aqui Recife. Ela quer chegar a Porto Alegre. Vai fazer uma conexão aqui em São Paulo. Sabendo que há 5 roteiros diferentes para chegar a São Paulo, partindo de Recife. Então, essa pessoa tem aqui 5 roteiros. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. E 4 roteiros diferentes para chegar a Porto Alegre, partindo de São Paulo. Então, aqui, essa pessoa tem 1, 2, 3, 4 roteiros. A pergunta é: de quantas maneiras possíveis essa pessoa poderá viajar de Recife até Porto Alegre? Fazendo, obviamente, aí essa conexão em São Paulo. Então, o que o princípio fundamental da contagem nos diz é o seguinte: como existem 5 maneiras de sair de Recife e chegar a São Paulo e 4 maneiras de sair de São Paulo e chegar em Porto Alegre, nós temos aqui 2 etapas sucessivas, né? E independentes. O caminho que a pessoa escolher para sair de Recife e chegar a São Paulo não interferirá na escolha dela de caminho para sair de São Paulo e chegar a Porto Alegre. Então, as etapas são independentes. Então, o princípio fundamental da contagem nos diz que existe 5 vezes 4. 5 maneiras aqui, vezes essas 4 maneiras aqui, dessa pessoa sair de Recife e chegar a Porto Alegre, passando por São Paulo. Então, o princípio fundamental da contagem nos diz que existe 20 maneiras, ok? Então, essa pessoa tem 20 trajetos possíveis aí para sair de Recife e chegar a Porto Alegre. Observem que o princípio fundamental da contagem, ele é de uma aplicação bem simples a princípio, ok? Temos aí etapas sucessivas e independentes, então a gente multiplica as possibilidades em cada uma das etapas. As possibilidades existentes em cada uma das etapas. O princípio fundamental da contagem, ele não é específico para 2 etapas apenas, certo? Aqui nós enunciamos ele para 2 etapas, só que poderia muito bem colocarmos um outro trajeto, uma outra conexão nessa viagem da pessoa. Por exemplo, ela sair de Recife, deseja chegar a Porto Alegre, só que aí ela quer fazer uma conexão em São Paulo e outra conexão aqui no Rio. E aí, nós já sabemos que de Recife a São Paulo tem, por exemplo, 5 conexões aqui, né? 5 formas de sair de Recife e chegar a São Paulo. Suponhamos que saindo de São Paulo para o Rio, nós tenhamos aqui 3, né? Apenas suposições aqui. E que do Rio a Porto Alegre também tenhamos 3 possibilidades aqui de sair do Rio e chegar em Porto Alegre. Então, nós temos aqui agora 3 etapas, né? Na primeira temos 5 possibilidades, na segunda temos 3 possibilidades, na terceira temos 3 possibilidades, e o princípio fundamental da contagem, ele pode ser aplicado da mesma maneira. Então, aplicando aqui o princípio fundamental da contagem, nós temos
5 vezes 3 vezes 3 é igual a 45 maneiras dessa pessoa sair do Recife, chegar a Porto Alegre, fazendo uma conexão em São Paulo e outra no Rio. Okay? Então, o princípio fundamental da contagem ele não é específico para 2 etapas. Então, isso está descrito aqui, ó, que o princípio fundamental da contagem ele pode ser aplicado quando tivermos qualquer quantidade finita de etapas independentes, bastando multiplicar as possibilidades de cada etapa, como nós fizemos anteriormente. Vamos ver aqui um outro exemplo. Uma prova ela é composta de 8 questões do tipo verdadeiro ou falso. Então, cada item, a pessoa só pode colocar ali V ou F, ou marcar V ou F. De quantas maneiras distintas pode ser respondidas todas as questões desta prova? Então, vamos notar o seguinte. Nós temos uma prova aqui, ó, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 questões. Cada tracinho desse representa uma questão. Nesta primeira questão, a pessoa tem 2 possibilidades. Ela pode colocar V ou F. Então, nessa primeira questão aqui, existem 2 possibilidades de marcação. Após marcar a primeira questão, a pessoa vai para a segunda, que também tem 2 possibilidades. Ela pode marcar V ou F. O que ela marcou na primeira questão aqui não interfere na marcação da segunda. A gente leva em consideração aí que essas questões são independentes. Então, na segunda questão aqui, ela também tem 2 maneiras aí de marcar essa segunda questão. Tendo marcado a segunda questão, a pessoa vai para a terceira questão, que também tem a possibilidade de ser V ou F. E aqui também 2 possibilidades. E assim sucessivamente, até chegarmos aqui na última questão, que a pessoa também pode marcar com V ou F. Então aqui também são 2, 2, 2, 2 e 2 maneiras. Então, de quantas maneiras essa pessoa pode responder as questões dessa prova? Pelo princípio fundamental da contagem, essa pessoa pode responder essa prova de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 elevado a 8 maneiras. Então, essa pessoa pode marcar essa prova de 256 maneiras. Então, notem que nesse caso aqui, nós aplicamos o princípio fundamental da contagem com 8 etapas e não mais 2 etapas, como no exemplo da viagem de Recife a Porto Alegre, e nem como 3 etapas, como no exemplo de Recife a Porto Alegre, fazendo conexão em São Paulo e no Rio. Ok? Então, esse é o princípio fundamental da contagem. Façam os exercícios que estão nas notas de aula para irem se adaptando a esse pensamento. Isso aqui é uma ferramenta bem interessante, olha, de vocês irem colocando as etapas e ir vendo como que cada uma pode ser preenchida. Isso aqui é útil em todo o estudo da contagem. E vão tentando fazer os exercícios que estão lá para ir se familiarizando com esse tipo de pensamento. Bom, próxima coisa que nós vamos ver aqui é permutação simples. Dada uma sequência finita de termos, uma permutação simples é qualquer reordenação desses termos. Então, o que é uma permutação de uma sequência de termos? É mudar a ordem desses termos. Por exemplo, nós temos aqui a sequência 1, 2, 3. Não olhe para isso como o número 123, olhe como uma sequência finita de números, dos números 1, 2 e 3. Então, nós temos essa sequência finita de termos aí. O que é uma permutação simples dessa sequência de números? Isso aqui é uma permutação simples, ó. 1, 3, 2. O que nós fizemos foi trocar o 2 e o 3 aqui de lugar. Reordenamos eles. Então, uma permutação de 1, 2, 3 é 1, 3, 2.
outra permutação é 2, 1, 3, outra permutação é 2, 3, 1, outra permutação 3, 1, 2, aqui outra permutação 3, 2, 1 e aqui a própria sequência inicial, né? 1, 2, 3. Então, basta trocar os números de ordem. Isso que é uma permutação simples. Só que nós estamos estudando contagem. Então, o que nós estamos interessados, relacionado à permutação simples, é saber, dado uma sequência finita de números, ou dada uma sequência finita de termos, não precisa ser necessariamente números, quantas permutações simples a gente consegue formar? Quantas permutações simples existem, certo? No nosso caso aqui, nós colocamos todas as permutações simples dessa sequência aqui, 1, 2, 3, e nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 permutações simples. Então, contando as permutações, a gente vê que essa sequência aqui de termos, 1, 2, 3, tem 6 permutações simples. O que nós vamos ver agora é uma fórmula de calcular a quantidade de permutações simples sem precisar escrever todas elas. Porque se nós tivermos uma sequência com 7 termos, nós teremos aí uma quantidade maior de permutações simples e se tornaria difícil descrever todas elas. Então, nesse primeiro exemplo aqui, ó, eu já vou mostrar para vocês como que a gente pode visualizar a quantidade de permutações simples utilizando o princípio fundamental da contagem. Então vamos colocar aqui os 3 tracinhos. Cada tracinho desse representa uma posição que nós vamos colocar um desses números. Os números 1, 2 e 3. Ok? Então olha só. Nesse primeiro traço aqui, nós temos quantas possibilidades de números para colocar aqui? Nós podemos colocar o número 1, podemos colocar o número 2 ou podemos colocar o número 3. Então nessa primeira casinha aqui, ó, nós temos 3 possibilidades de números para preencher ela. Após preencher essa segunda aqui, ó, essa primeira casinha, desculpem, nós vamos tentar preencher a segunda casinha. E de quantas maneiras nós podemos preencher essa casinha aqui, essa posição? Agora nós temos que pensar o seguinte, um desses números já preencheu esta primeira posição. Então, restaram 2 números que podem preencher essa segunda posição. Por exemplo, se a gente colocar o número 1 aqui na primeira posição, aqui a gente pode colocar o 2 ou o 3, mas não podemos colocar o 1 nessa posição. Por que não podemos? Porque ele já apareceu aqui. Ok? Então, nessa segunda posição, nós temos 2 números que podem ocupar essa vaga aqui. E na terceira posição? Quantos números nós temos disponíveis para serem colocados aqui? Aí a gente pensa o seguinte, um número já foi colocado aqui, outro número já foi colocado aqui, então nós já usamos 2 números, então resta apenas um número que pode ser colocado aqui nessa posição. Então nós temos 3 etapas aqui, ó, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, são independentes, né? E o princípio fundamental da contagem nos diz o seguinte, que a quantidade de maneiras que nós temos de formar essa tríade de números, né? Essa sequência de 3 números utilizando os dígitos 1, 2 e 3, são 3, que é a quantidade de maneiras de ocupar a primeira posição aqui, vezes 2, vezes 1. Isso é igual a 6. Vamos contar aqui quantas permutações simples nós fizemos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fazendo a conta aqui, utilizando o princípio fundamental da contagem, nós chegamos que existem 6 permutações simples. Então, permutação simples, a gente consegue resolver utilizando o princípio fundamental da contagem. Ok? Apenas a aplicação do princípio fundamental da contagem. Mas existe no livro também, no material, uma fórmula para ajudar. Então, olha só. Dados N objetos, N aqui é um número natural, viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. O número de permutações simples de tais objetos é dado por essa fórmula aqui, ó.
Pn é igual a n vezes n menos 1 vezes n menos 2 até chegarmos aqui em 2 vezes 1. Então, essa é a fórmula que o material didático traz para calcular as permutações simples. Vamos ver isso utilizando aqui um exemplo. De quantas maneiras 5 pessoas podem formar uma fila? Bom, primeiramente, vamos resolver utilizando o princípio fundamental da contagem. Olha só, é a mesma resposta. Vamos colocar aqui, princípio fundamental da contagem. O raciocínio do princípio fundamental da contagem é assim. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 posições que nós queremos preencher com pessoas, né? Para formar aí uma fila. Então, nós temos 5 pessoas que vão ocupar essas posições formando uma fila. Então, primeiramente, a gente pensa o seguinte. Esta posição aqui, nós temos quantas pessoas que podem ocupá-la? Nós temos 5 pessoas que podem ocupar essa primeira posição. Nós temos 5 pessoas, qualquer uma delas pode ocupar essa primeira posição. Após uma pessoa ocupar essa primeira posição, quantas pessoas nós temos disponíveis para ocupar a segunda posição? Nós temos 4. São as 5 pessoas iniciais menos uma que já ocupou essa primeira posição. Após essa segunda pessoa ocupar essa posição aqui, quantas pessoas disponíveis nós temos para ocupar essa posição, essa terceira posição? 3 pessoas, que é 5 menos as 2 que ocuparam as posições iniciais. E assim sucessivamente. A quarta posição nós temos 2 possibilidades e a quinta posição nós temos aqui uma possibilidade. Então, pelo princípio fundamental da contagem, o número de filas que a gente pode montar, né, a quantidade de maneiras que a gente pode dispor essas 5 pessoas em uma fila são 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120 maneiras. Isso aplicando novamente o princípio fundamental da contagem. Agora, aplicando a fórmula, é a mesma coisa. Olha só, nós temos aqui P, que é permutação, e aí o subíndice aqui, ó, esse N, nós colocamos 5. Então, permutação de 5 é igual, olha a fórmula, N é esse número que fica aqui, que é o 5, vezes N menos 1 é 5 menos 1, que é igual a 4, vezes N menos 2, 5 menos 2, que é igual a 3, vezes N menos 3, que é 2, vezes 1. Já chegamos aqui na parte final da fórmula, olha. Então, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 120 maneiras. Então, N é esse número que vem aqui no subíndice e a gente vai diminuindo uma unidade. 5, 4, 3, 2, até chegarmos no número 1. Então, essa é a fórmula da permutação, que nada mais é do que a aplicação direta aí do princípio fundamental da contagem. Vamos aprender agora um símbolo que é muito utilizado nos estudos de contagem, no binômio de Newton e probabilidade também, na matemática de uma maneira geral, que é esse símbolo aqui, ó, um número com um ponto de exclamação logo à frente. Esse símbolo ele é chamado de fatorial. Então, seja aqui um número inteiro não negativo, ou seja, temos aí m, um número natural, nós definimos fatorial de m e indicamos por esse símbolo aqui, ó, m com esse ponto de exclamação na frente, por meio da seguinte relação. M fatorial, a gente lê isso aqui como m fatorial, ou fatorial de m fatorial ou fatorial de m sempre em mente que m é um número, né? Então, m fatorial é m
vezes m menos 1, vezes m menos 2, vezes m menos 3, até chegarmos aqui, vezes 2, vezes 1. Isso se o m for maior ou igual que 2, né? A gente define dessa maneira. Algo importante aqui, 0 fatorial é igual a 1, 1 fatorial é igual a 1. Então, vamos ver um exemplo aqui, olha. O que é 7 fatorial? 7 fatorial é 7 vezes 7 menos 1, que é 6, vezes 7 menos 2, que é 5, vezes 7 menos 3, e assim sucessivamente. Até chegar aqui, vezes 2, vezes 1. Isso é 7 fatorial, ok? Dá aqui 5.040, né? Então, sempre que vocês virem esse símbolo de exclamação na frente de um número, significa que você está pegando o número e multiplicando pelo número menos 1, número menos 2, até chegar aqui no 2 vezes 1. Algo que é importante, vocês devem ficar atentos, é que 0 fatorial não é igual a 0. 0 fatorial não é 0. Ok? Aqui, ó, 0 fatorial é igual a 1. Muita gente, na hora de fazer exercícios, pega lá 0 fatorial e acaba falando que é igual a 0. E acaba errando o exercício. 0 fatorial ele é igual a 1. Por que 0 fatorial é igual a 1? É um exercício interessante para vocês pensarem. Ok? Pensem um pouquinho e tentem se convencer de uma justificativa matemática do porquê que 0 fatorial é igual a 1. Em nossas aulas presenciais, nossas aulas síncronas, a gente discute isso. E observem o seguinte, inserindo esse novo símbolo de fatorial, a gente agora pode escrever assim, ó, permutação simples de n é igual a n fatorial. Apenas ir multiplicando os números, diminuindo uma unidade em cada parcela. Bom, próxima coisa que nós vamos comentar um pouco é sobre anagrama. Anagrama é um nome diferente, mas nós já vimos na realidade todas as ferramentas necessárias para lidar com anagrama. Um anagrama é uma palavra, não necessariamente com significado, formada a partir da alteração da ordem das letras de uma palavra. Por exemplo, Roma e honra são anagramas da palavra amor. Então, anagrama é uma permutação simples de palavras. É apenas um nome diferente. A gente, ao invés de usar anagrama, poderia utilizar uma permutação simples de palavras, certo? Só que aí, quando a gente usa a palavra anagrama, a gente já sabe que se refere à reordenação das letras de uma palavra. Então, é comumente utilizada essa palavra anagrama. O livro-texto de vocês trazem essa palavra. Então, tenham isso em mente. Anagrama é permutação de palavras. Algo importante a ser mencionado aqui é que o termo palavra, quando a gente pensa em palavra na língua portuguesa, a gente pensa em algo que tem significado, certo? Por exemplo, isso aqui a gente não diria que é uma palavra, porque não tem significado, né? Porém, para a gente aqui no estudo de contagem, no contexto de anagrama, palavra não necessariamente tem significado, viu? Não necessariamente precisa ter significado. Por exemplo, honra é um anagrama da palavra amor, porém honra não tem significado. Então, palavra aqui vocês entendam como uma sequência finita de letras. Ok? Entendam dessa maneira. Uma sequência finita de letras. É uma palavra que não precisa ter significado. Então, sabemos o que é um anagrama. Basta pegarmos as letras de uma palavra e ir mudando de ordem ali, essas letras. A pergunta é,
Quantos anagramas que a gente consegue montar, dada uma palavra com determinada quantidade de letras? Novamente, o princípio fundamental da contagem nos ajuda nisso. Ou a fórmula direta já da permutação. Porque olha só, por exemplo, a palavra amor. Tem 4 letras, todas essas letras são diferentes uma das outras, né? Isso é importante aqui. Então, olhe, temos 1, 2, 3, 4 posições para serem preenchidas com as letras A, M, O, R, que são as letras que formam a palavra amor. Nesta primeira posição, nós podemos colocar qualquer uma dessas 4 letras, A, M, O ou R. Então, nós temos aqui 4 possibilidades de letras para ocuparem essa posição. Após uma das letras ocuparem essa posição, nós temos aqui 3 possibilidades de letras para ocuparem a segunda posição. Após 2 letras ocuparem as 2 primeiras posições, nós temos aqui restando 2 letras que podem ocupar a terceira posição e aqui uma letra que pode ocupar a quarta posição. Então, o princípio fundamental da contagem nos diz que nós temos aqui 4 vezes 3, que é 12, vezes 2, que é 24, vezes 1, que é 24. Temos 24 anagramas da palavra amor. Ok? Então, nada mais é do que aplicar o princípio fundamental da contagem ou, como já vimos, aplicar a fórmula da permutação de 4 termos aqui, ó, permutação de 4 elementos, que é 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. Então, o anagrama é o mesmo que acabamos de ver aí, permutação. Então, aqui nós já respondemos, né? Existem quantos anagramas da palavra amor? Então, sempre lembrando, estamos estudando contagem. Então, estamos interessados em contar quantas maneiras determinada coisa pode ser feito, quantas permutações simples existem, quantos anagramas existem. Então, contagem, até o momento que nós estamos vendo, é isso. É contar maneiras, contar formas, contar possibilidades. Eu mencionei que na palavra amor nós temos 4 letras que são diferentes. Então, basta fazer a permutação simples. No caso aqui da palavra Ana, nós temos uma diferença no momento de calcular a quantidade de anagramas existentes. Por que nós temos uma pequena diferença? Porque a letra A aparece 2 vezes. Então, como que a gente procede para resolver um probleminha desse? Vamos iniciar aqui pensando no princípio fundamental da contagem. Olha só. Já aprendemos que, se temos 3 letras, então aqui nós temos 3 possibilidades, aqui 2 possibilidades, aqui uma possibilidade. Certo? O que, pelo princípio fundamental da contagem, nos dá aqui 6 maneiras de ordenar as letras A, N e A. Porém, aqui a gente precisa pensar um pouquinho mais, porque como tem letras repetidas, pensem na seguinte possibilidade, olha, eu tenho 3 maneiras de colocar uma letra aqui nessa posição. Então eu posso escolher a letra A para colocar aqui. Aí, na segunda posição, eu tenho 2 maneiras. E eu já coloquei uma letra A aqui. Então, eu tenho aqui possibilidade de colocar a letra N ou outra letra A. Eu vou escolher colocar aqui a letra A. E aqui nessa terceira posição, eu tenho uma possibilidade. Só restou aqui a letra N. Certo? Agora, olhem para o seguinte. Vou mudar as cores dessa letra A aqui. Ó. É a mesma letra A, porém eu vou mudar a cor. Quando eu tenho letras repetidas, que eu faço a permutação, o cálculo da permutação simples dessa maneira aqui, nós estamos, na realidade, contando o mesmo anagrama 2 vezes. Por que nós estamos fazendo isso? Porque como nós temos 2 letras As, essa letra A e essa letra A, ao permutar elas de lugar, ao permutar,
nós obtemos aqui o mesmo anagrama. Porque isso é a mesma letra. Então, nós estamos contando o mesmo anagrama 2 vezes. Então, não é 6 anagramas que nós temos da palavra Ana. Por quê? Porque tem coisa sendo contada 2 vezes. Então, se tem coisa sendo contada 2 vezes, a gente precisa retirar esse excesso de contagem. E como que a gente faz isso? Nós temos que dividir pela quantidade de permutações que nós temos dessas letras aqui, ó. Dessa letra A. Então, nós temos a letra A, que se repete 2 vezes. Quaisquer permutação dessas letras As está fazendo com que o anagrama seja contado mais que uma vez. Então, nós temos que dividir pela quantidade de permutações que essas 2 letras As têm. E como que a gente faz isso? Basta fazermos aqui a permutação dessas 2 letras As, que é a mesma coisa que 2 fatorial, que é a mesma coisa que 2 vezes 1, que é a mesma coisa que 2. Então, para sabermos a quantidade de anagramas que a palavra Ana tem, basta fazermos então 6. Vamos colocar 3 fatorial, né? Que é a permutação de 3, dividido por 2 fatorial, que é a quantidade aqui de permutações das letras que se repetem. Isso aqui então é igual, vamos fazer aqui, ó, 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. Aí aqui nós podemos simplificar esse 2 com esse 2 e fica aqui 3 anagramas. Então, sempre que tivermos anagramas aqui de uma palavra com letras que se repetem, a gente tem que ficar atento. Não basta fazer apenas a fórmula da permutação simples ou aplicar diretamente o princípio fundamental da contagem. A gente tem que levar em consideração essas letras que se repetem. Porque letras que se repetem, ao permutá-las, nós estaremos repetindo anagramas. Vamos ver um outro exemplo, olha. Quantos anagramas tem a palavra banana? Olha, a palavra banana tem 6 letras, certo? Então vamos colocar aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. Então, pensando no princípio fundamental da contagem, que nós podemos ocupar essa posição de 6 maneiras distintas. A segunda posição pode ser ocupada por 5 maneiras, terceira 4 maneiras, 3 maneiras, 2 maneiras, 1 maneira. Princípio fundamental da contagem. Nós temos aqui 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 720. Então, se essa palavra tivesse todas as letras diferentes, a gente já poderia parar por aqui e dizer que teríamos aí 720 anagramas. Porém, esta palavra banana tem letras repetidas. Quais são as letras repetidas que nós temos aqui? Nós temos as letras A, e A. E temos aqui as letras N, N. Então, o que acontece é, qualquer permutação das letras As vai fazer com que o anagrama se repita. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui banana. Banana. E vamos apenas permutar o A azul claro com A azul escuro. Olha aqui, ó.
É o mesmo anagrama, porém, está sendo contado 2 vezes nessa conta aqui, ó. Está sendo contado 2 vezes. Então, isso nós temos que compensar essa contagem repetida. Como que nós fazemos para compensar essa contagem repetida? A gente divide pelas permutações, pela quantidade de permutações das letras As e das letras Ns, certo? Então, olha só, as letras As aqui, ó, os nossos As, tem permutação dos 3 As existentes aqui, né? Então, nós vamos fazer permutação dos 3 As, que é 3 fatorial, e os Ns, nós temos 2 Ns, então a gente faz aqui permutação dos 2 Ns existentes, que é 2 fatorial. Então, qual a quantidade de anagramas que a palavra banana tem? Basta pegarmos 6 fatorial, que é a quantidade de letras da palavra banana, 6 fatorial, e vamos dividir por 3 fatorial, que é a quantidade de permutações das letras As, 1, 2, 3 As, que estão se repetindo aqui, então a gente divide por 3 fatorial, e dividimos aqui também por 2 fatorial, que é quantidade de permutações aqui das letras Ns. 2 fatorial. Então, vamos resolver essa conta, olha. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Vamos parar por aqui para conseguir simplificar com esse 3 fatorial. E a gente deixa 3 fatorial vezes 2 vezes 1. Já vamos simplificar aqui esse 3 com esse 3. Vamos simplificar aqui também, por exemplo, esse 2 com esse 4, né? Aqui fica 2. Então, a gente chegou aqui em 6 vezes 5 vezes 2. Dividido por 1, né? Dividido por esse 1 aqui. 6 vezes 5, 30, vezes 2, 60 anagramas. Então, a resposta para a nossa questão é que existem 60 anagramas. Então, é assim que a gente lida com anagramas com letras repetidas. Para permutação, é a mesma coisa. Se temos ali uma sequência com termos que se repetem, a gente tem que considerar as permutações desses termos que se repetem. Aí a gente tem que dividir por essas repetições aí, ok? Então, de uma maneira geral, isso está descrito aqui, ó. De uma maneira geral, a quantidade de permutações e anagramas com elementos repetidos podem ser calculados utilizando esta fórmula aí. Esta fórmula aí. A gente pega aqui, ó, dados n elementos, n um número natural, dos quais n1 deles são iguais ao termo A1, n2 deles são iguais ao termo A2, n3 deles são iguais ao termo A3, nr deles são iguais ao termo AR, em que N1 até NR são números naturais e N1 mais N2 mais NR são iguais aqui a N. O número de permutações desses N elementos é dado por essa fórmula aqui, ó. Pn, aqui em cima N1, N2, NR, é N fatorial dividido por N1 fatorial vezes N2 fatorial vezes NK fatorial. Vamos pegar um exemplo aqui da palavra Ana. Nós acabamos de resolver ali. Ana. Como que a gente faz? Ana tem 3 letras, então N, esse N aqui é igual a 3. Então fica P3. Agora, o que é esse N1? N1 é a quantidade de vezes que o termo A1 aparece. O termo A1 aqui, por exemplo, é a letra A. Então, esse N1 aqui é igual a 2, que é 2 vezes que a letra A se repete. E o que é esse N2? Esse N2 é a quantidade de vezes que a letra N se repete, que é 1. Então, quantidade de permutações da palavra Ana é dado por essa forma aqui, ó. P3, que é o N aqui, e aqui em cima 2, 1. Isso aqui é a mesma coisa aqui. 3 fatorial, que é esse 3 aqui,
dividido por 2 fatorial vezes 1 fatorial. 1 fatorial a gente não precisaria nem colocar, né? Porque 1 fatorial é o próprio 1. Então, dividir por 1 não vai alterar nada, a gente não precisa colocar o 1 fatorial nesse caso. E aí, 3 fatorial dividido por 2 fatorial é igual a 3. Vamos ver aqui a palavra banana, para vermos como que a fórmula é utilizada. Olha, banana. Então, nós temos permutação. O que é o N? N é a quantidade de termos que a palavra tem. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, permutação dos 6 termos aqui da palavra banana. E aqui em cima nós temos N1. É o quê? É a quantidade de vezes que que a letra B aparece. B aparece só uma vez, então nós temos 1 aqui. O que é o N2? É a quantidade de vezes que a letra A aparece. Nós temos 1, 2, 3. E o que é o N3? N3 é a quantidade de vezes que a letra N aparece. Nós temos aqui 2 vezes. Então, pela fórmula, nós temos 6 fatorial dividido por 1 fatorial. Não precisa colocar, né? Porque 1 fatorial é o próprio 1. Dividido por 3 fatorial dividido por 2 fatorial. Aí vocês olham aqui, ó, que é a mesma coisa que a gente chega fazendo o raciocínio pelo princípio fundamental da contagem aí. Isso é igual a 60 anagramas. Então essa aqui é a fórmula para permutação ou anagrama aí com repetição. Bom, para finalizar esse primeiro vídeo, vamos falar um pouco sobre arranjos. Dado um conjunto com n elementos distintos, n aí em número natural, chama-se arranjo desses n elementos, tomados k a k, onde k é um número natural menor ou igual que n, qualquer agrupamento ordenado de k elementos distintos escolhidos entre os n existentes. Então aqui, ao estudar anagramas, a gente tem algumas coisas aqui que são importantes. Olha, nós temos um número n de elementos e temos um número k menor do que n. E aí nós vamos agrupar, nós vamos contar quantos agrupamentos a gente consegue fazer de tamanho k, tendo sido escolhidos dentre esses n elementos. Porém, esses agrupamentos que a gente está fazendo, eles são ordenados. Então, a ordem dos agrupamentos é importante. Se eu mudo a ordem de um elemento lá dentro, eu estou formando um agrupamento diferente. Então, olha só, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar aqui A, B, C e D. Então, nós temos aqui N aqui igual a 4, né? 4 elementos. Vamos escolher o K, por exemplo, como sendo 2. K é um número natural menor ou igual do que N. Então, por exemplo, K é igual a 2. Então, nós estamos interessados em quê? Em montar agrupamentos com 2 elementos escolhidos dentro desse conjunto aqui. Então, por exemplo, eu posso pegar AB, posso pegar CD, posso pegar BC. Tudo isso aqui são agrupamentos de tamanho 2 e todos escolhidos dentre os elementos aqui A, B, C, D. A palavra ordenado aqui significa o quê? Se eu pegar o BA, esse agrupamento BA é diferente desse agrupamento AB, porque a ordem dos elementos é importante. A ordem dos elementos altera aí o agrupamento, faz com que o agrupamento seja diferente. Então, o AB aqui, ele é diferente do BA. Do mesmo modo, DC é diferente do CD, o CB é diferente do BC. Então, tudo isso aqui são exemplos de arranjos de tamanho 2, tomados desse conjunto aqui ABCD. E aí a pergunta é, quantos arranjos a gente consegue montar? Dado um conjunto de tamanho n
Quantos arranjos de tamanho K a gente consegue montar? Então essa é a pergunta. Nós estamos contando, nós estamos estudando contagem. Então esse é o objetivo. Quantos arranjos de tamanho K a gente consegue formar com elementos de um conjunto de tamanho N? Sempre lembrando que no arranjo, a ordem ali faz com que dois agrupamentos difiram um do outro. Então, dados N objetos distintos, o número de arranjos simples de K objetos dentre esses N é denotado por esse símbolo aqui, ó, arranjo de tamanho K de um conjunto com N elementos. Ok? Então é assim que a gente lê isso aqui, arranjo de tamanho K de um conjunto com N elementos. Ou arranjo de N tomados K a K. Então aqui a gente vai contar, essa fórmula aqui nos permite contar quantos arranjos a gente consegue formar. Desde que saibamos a quantidade de elementos do conjunto e o tamanho dos agrupamentos que a gente deseja formar. Observe que essa fórmula a gente não precisa gravar, porque isso aqui nada mais é novamente do que a aplicação do princípio fundamental da contagem. Só vou fazer um esboço rápido aqui para vocês. Olhe, nós temos N elementos em um conjunto. Temos N elementos em um conjunto. E desejamos montar um grupo com K elementos. Então nós temos aqui uma posição, duas posições, três posições, até chegarmos aqui na posição K. Então aqui são as posições, olha. Primeiro, segundo, terceiro, até chegarmos aqui na posição K, que é a quantidade de elementos que nós queremos aí no nosso agrupamento. Então pensem o seguinte, se nós temos N elementos, quantas possibilidades nós temos para ocupar essa posição aqui? Se nós temos N elementos, nós podemos colocar qualquer um dos N elementos aqui, ó. Então aqui nós temos N possibilidades. Se um dos elementos já foi colocado aqui, nós temos aqui N-1 possibilidades. Um já foi colocado no primeiro, o outro no segundo, aqui nós temos N-2 possibilidades. E nessa posição aqui, nós temos quantas possibilidades? Nós temos N menos K-1 possibilidades. K-1 termos, elementos que nós podemos colocar nessa posição aqui. Então, pelo princípio fundamental da contagem, quantos agrupamentos nós podemos formar? Nós podemos formar N vezes N-1 vezes N-2 vezes, até chegarmos aqui, N menos K mais 1, que é esse último termo aqui. Agora notem o seguinte, vamos multiplicar isso aqui pelo número 1, mas o número 1 escrito de uma forma especial. O número 1 que nós vamos escrever aqui é N menos K fatorial dividido por N menos K fatorial. Isso aqui é o número 1, isso que está em verde claro. Só decidimos escrever ele como N menos K fatorial dividido por N menos K fatorial. Agora notem o seguinte, nós temos aqui N vezes N menos 1 vezes N menos 2 vezes N menos K mais 1 vezes N menos K fatorial. Isso aqui é a mesma coisa que N fatorial dividido por isso aqui, N menos K fatorial. Então, esta fórmula aqui é obtida utilizando novamente o princípio fundamental da contagem. Então, a dica que eu dou é, viu um problema de contagem, tente atacar o problema utilizando o princípio fundamental da contagem. É uma ferramenta fortíssima, é utilizada para resolver vários problemas e é a primeira coisa que deve ser tentada. Porque alguns exercícios eles serão resolvidos mais facilmente utilizando essa ideia do princípio fundamental da contagem, de preencher aqui essas lacunas,
do que na tentativa de aplicar fórmulas diretamente, ok? Obviamente tem exercícios que é só aplicar a fórmula e já sai a resposta, mas tem exercícios que pensar pelo princípio fundamental da contagem se torna mais fácil. Vai nos livrar de ficar trabalhando com casos particulares. Na lista de exercícios, nas notas de aula, tem alguns exercícios que vocês vão observar isso. É mais fácil pelo princípio fundamental da contagem do que tentar utilizar fórmulas. Então vamos ver um exemplo aqui, 2 exemplos, para finalizarmos essa aula. Em uma reunião de um condomínio residencial, foi realizada uma votação para definir os cargos de síndico e subsíndico do prédio. Quantos 4 moradores candidataram-se a ocupar esses cargos? De quantos modos distintos pode ocorrer o resultado dessa votação? Então vamos estipular aqui o seguinte, ó. Quem tem a maior quantidade de votos é o síndico. O segundo com maior quantidade de votos é o subsíndico, certo? Então, qualquer um dos 4 candidatos pode ser o síndico ou pode ser o subsíndico. Então, utilizando o princípio fundamental da contagem, a gente pode pensar no seguinte: quantos candidatos podem ocupar aqui a posição de síndico? Qualquer um dos 4 que estão concorrendo. E quantos que podem ocupar a posição de subsíndico? Qualquer um dos 3 que não se tornaram síndico. Certo? Então, pelo princípio fundamental da contagem, nós temos 4 vezes 3, temos aqui 12 modos. E, utilizando a fórmula de arranjo, notem que a posição aqui dos candidatos é importante, porque quem tem a maior quantidade de votos, quem está em primeiro, ele é o síndico, quem está em segundo é o subsíndico. Então a gente realmente está lidando com um problema aí de arranjo. Observe que pelo princípio fundamental da contagem, a gente nem precisa classificar isso como arranjo. A gente já vai direto e resolve. Agora, se a gente quer utilizar a fórmula, a gente precisa verificar se a ordem aí realmente é algo que está interferindo no resultado. Então, olha só, a fórmula do arranjo é arranjo de 4 candidatos agrupados aqui em grupinhos de 2. Então, isso é n fatorial, que é o 4 fatorial aqui, dividido por n menos k fatorial, que é 4 menos 2 fatorial. Isso é 4 fatorial dividido por 2 fatorial. E nós vamos fazer 4 vezes 3 vezes 2 fatorial e colocar o 2 fatorial aqui embaixo. A gente pode simplificar aqui. E a gente fica com 4 vezes 3, que é 12 modos. Qualquer um dos caminhos a gente chega aí na mesma resposta, ok? Então, nós temos aí 12 modos distintos para ocorrer o resultado dessa votação. Um outro exercício aqui, um outro exemplo na realidade. Na Fórmula 1 nós temos 20 pilotos. Quantas possibilidades de pódios existem? Então a gente sabe que quem chega em primeiro ocupa a posição mais alta do pódio, quem chega em segundo ocupa aqui uma segunda posição, quem chega em terceiro ocupa essa aqui. Pergunta é, quantos pódios existem na Fórmula 1? Bom, ultimamente, né, a gente sempre sabe que o Lewis Hamilton ou o Verstappen está lá nesse pódio, então a gente poderia ocupar pelo menos uma posição com um dos dois. Mas, na teoria, se temos 20 pilotos, qualquer um dos 20 pode chegar em primeiro. Então vamos colocar aqui, primeiro, segundo, terceiro. Qualquer um dos 20 pilotos pode chegar aqui em primeiro, qualquer um dos 19 restantes pode chegar em segundo e qualquer um dos 18 restantes pode chegar em terceiro. O princípio fundamental da contagem nos diz então que existem 20 vezes 19 vezes 18, isso é igual a 6.840 pódios. Possibilidades de pódio, né?
possibilidades de pódios. Isso na teoria. Utilizando a fórmula, primeiramente a gente deve observar que a ordem de chegada dos pilotos é importante, porque isso interfere no pódio formado, né? Então, isso realmente é um caso de arranjo, e a gente faz o seguinte: arranjo dos 20 pilotos, agrupados aqui em grupinhos de 3, que é a quantidade de posições ali no pódio. Então, pela fórmula, isso é 20 fatorial, dividido por 20 menos 3 fatorial. Isso é 20 fatorial dividido por 17 fatorial, que é igual a 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 fatorial. A gente para a continha por aqui, porque aí a gente consegue simplificar esse 17 fatorial com esse 17 fatorial. E chegamos aqui nessa mesma fórmula, 20 vezes 19 vezes 18, que é 6.840 possibilidades de pódios. Então, nós finalizamos essa primeira aula por aqui. Na próxima aula nós daremos sequências, falaremos um pouco sobre combinações, falaremos um pouco sobre triângulo de Pascal, binômios de Newton. Até a próxima aula, pessoal. Participem dos encontros síncronos para fazermos exercícios e tirar dúvidas. E tentem fazer os exercícios que estão nas notas de aula, porque neles vocês perceberão a importância do princípio fundamental da contagem para resolver exercícios. Tem exercícios lá que vão ser mais fáceis pelo princípio fundamental da contagem do que a tentativa de aplicação de fórmulas. A gente se vê na semana em nossas aulas presenciais e síncronas. Até o próximo vídeo.